Minha irmã, meu irmão, a liturgia da Igreja nos alimenta cotidianamente com a palavra do Senhor e com a Eucaristia. Nessa etapa do tempo comum que estamos vivendo, se não forem dias de solenidade e festas, predominarão textos extraídos do livro do Êxodo, como fonte da primeira leitura. Lembre-se de que o livro do Êxodo é um dos textos centrais do Antigo Testamento, relatando a opressão do povo de Israel no Egito e sua libertação liderada por Moisés. Nele se relata a Páscoa dos Hebreus, a aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai e os mandamentos para a vida na Terra Prometida. Faz muito bem para a espiritualidade cristã conhecer, meditar e rezar estes textos. Vamos percorrer o caminho do Êxodo, dispostos a crescer na fé e na confiança em Deus. Rezemos antes. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quiseste dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz dos povos. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos dessa história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corações. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, a Igreja celebra no dia 25 de julho a festa do apóstolo São Tiago. Oferece como primeira leitura um trecho da segunda carta aos Coríntios, uma das mais pessoais de Paulo. Nela, o apóstolo defende seu ministério frente às acusações e dificuldades, revelando ao mesmo tempo sua vulnerabilidade e a força do Evangelho. No capítulo 4, Paulo aborda a tensão entre fraqueza humana e poder divino, sublinhando que o tesouro da fé é carregado em vasos de barro. Essa metáfora introduz uma reflexão sobre o ministério apostólico como expressão da graça de Deus que age na fragilidade. A imagem do vaso de barro evidencia que o poder do Evangelho não depende da força dos mensageiros. Paulo reconhece que ele e seus companheiros são frágeis e vulneráveis, mas é exatamente aí que se manifesta o poder de Deus. Essa lógica subverte o pensamento humano. A glória não está na aparência, mas na fidelidade do conteúdo. O tesouro
é o Evangelho. Nos versículos 8 e 9, Paulo enumera situações limite: tribulações, perplexidade, perseguição, abatimento. Todas essas realidades não são negadas, mas colocadas como cenário onde a vida de Cristo se manifesta. Ser cristão, segundo Paulo, não é evitar o sofrimento, mas experimentar nele a presença do ressuscitado. Trazemos sempre em nosso corpo os sofrimentos de Jesus. Aqui a teologia da cruz se encontra com a teologia da glória. A tensão entre morte e vida se acentua nos versículos 11 a 12. Em nós a tua morte, mas em vós a vida. O ministério é serviço que se entrega, e na entrega se produz vida nos outros. A lógica pascal estrutura essa dinâmica. A vida nova nasce da doação e da cruz. Por fim, Paulo retoma o espírito da fé, citando o Salmo 116. Eu creio e por isso falei. Ele crê e por isso evangeliza, mesmo em meio às dificuldades. A fé o impulsiona a anunciar. Ele crê na ressurreição como horizonte último. Assim como Deus ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com ele. O versículo 15 conclui a sessão, destacando que tudo isso é para o bem dos outros, para que a graça, tornando-se abundante, multiplique as ações de graças para a glória de Deus. Este texto continua profundamente atual. Vivemos tempos em que a fraqueza humana, os limites pessoais e institucionais e as dificuldades da missão parecem obscurecer o vigor da fé. Mas Paulo nos recorda, é justamente na fragilidade que se manifesta a força de Deus. A igreja não precisa ser poderosa aos olhos do mundo, mas fiel e transparente ao Evangelho. Somos vasos de barro, sim, mas portadores de um tesouro inestimável. Quando servimos, mesmo cansados ou perseguidos, geramos vida. A confiança na ressurreição sustenta a nossa esperança e motiva a nossa entrega. Em um mundo sedento de autenticidade e sentido, o testemunho humilde, perseverante e alegre da fé é a mais eloquente proclamação da glória de Deus. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.